Mateus, capítulo de número 3, do verso 1 ao 12. Mateus 3, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou? Em algumas traduções, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, ou em algumas traduções alparcas, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Antes de entrarmos no texto, eu queria fazer uma retrospectiva de Gênesis até próximo João Batista. E aqui nesse início do trabalho, na verdade, nós estamos no início do que podemos dizer que é uma plantação de uma igreja. E ao ler Mateus, ao já ter pregado esse sermão, ao ver a vida de João Batista, ao olhar para a vida de Jesus, ao olhar para a vida dos apóstolos, eu comecei a fazer uma retrospectiva do que tem a ver a vida desses homens e a nossa vida. Eu quero dizer a todos que estão aqui que aquele que se candidata a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que se candidata a anunciar as boas novas de salvação, aquele que se candidata a falar do que Deus quer para o mundo, jamais terá uma vida fácil. Quando eu comecei a imaginar João Batista, esse texto, eu comecei a imaginar os grandes homens de Deus na Bíblia que pregaram o Evangelho. E o primeiro homem que eu quero destacar aqui, antes de entrarmos no texto, é a vida de Noé. Noé foi um homem que trabalhou duro em duas áreas. A primeira foi na construção da arca, e a segunda foi na pregação do Evangelho. Noé foi um homem que passou 120 anos construindo uma arca e passou 120 anos
anunciando o dilúvio. E pessoas que escutavam dia após dia essa mensagem, ridicularizavam, rejeitavam, até que veio o dilúvio. Um segundo homem que eu pude perceber também, que sofreu muito por carregar o evangelho, foi Moisés. Moisés começou a liderar Israel e anunciar o que Deus faria ali no Egito com o seu povo aos 80 anos. Deus passou 80 anos trabalhando na vida de Moisés para que ele pudesse ser boca de Deus ali e um líder militar para tirar Israel do Egito. E Moisés tinha uma tarefa duríssima, que era confrontar Faraó, o seu exército, os egípcios rebeldes e o povo de Israel que não ficava para trás. No fim das contas, Moisés sofreu durante um tempo no Egito e também sofreu na caminhada no deserto, porque aquele povo ao qual era de Deus também era rebelde. Então esse segundo homem também sofreu muito por carregar o evangelho de Jesus Cristo. Tem um terceiro homem que também sofreu muito por carregar a mensagem de Deus. E esse homem foi Elias. Elias teve que bater de frente com o rei Acabe e com uma mulher terrível chamada Jezabel. Ao ponto de que quando Elias confrontou Jezabel, Jezabel disse que iria matar ele. E ele se enfurnou dentro de uma caverna e pediu a Deus a morte. Quem quiser se candidatar a seguir ao Senhor Jesus Cristo, quem quiser se candidatar a pregar o Evangelho, quem quiser se candidatar a tomar a sua cruz e seguir após ele, vai ter uma vida difícil. De uma forma ou de outra. Porque os tempos mudam e as coisas mudam e as aflições mudam. Mas de uma forma ou de outra, a profecia de Jesus, ela continua viva e atuante de que nós e aqueles que quiserem seguir o Evangelho serão perseguidos. Da mesma forma foi com João Batista. E é aqui que nós entramos no texto. E eu quero dizer a vocês que o reino de Deus, ele tem uma mensagem. E as características da mensagem do reino de Deus, a primeira delas aqui nesse texto, é que Deus chama todos ao arrependimento. Isso está do versículo 1 ao versículo de número 3. O povo de Israel já estava desacreditado pelos 400 anos de silêncio de Malaquias até o profeta João. E existia um provérbio em Israel que dizia: já não há voz, já não há quem responda, já não há quem ouça. Isso eles diziam a respeito de que não havia mais nenhum profeta. Deus não estava usando mais nenhum profeta. Depois de 400 anos de silêncio, Deus levantou João Batista no deserto da Judéia para anunciar que o reino de Deus estava próximo. E o reino de Deus aqui significava Jesus Cristo e o seu ministério. Os judeus tinham uma esperança de que quando o Messias chegasse, ele seria um Messias militar e tiraria o jugo de Roma sobre Israel. Eles olhavam para 2 Samuel 7, 8 ao 16 e Salmos 89, do 19 ao 37, e pensavam que o Messias, a princípio, seria um rei militar. Mas Deus levanta o arauto João Batista. E um arauto, irmãos, ele tinha duas funções básicas. Um arauto, ele
quando o rei chamava uma nação, o rei chamava o arauto, aquele que proclamaria o decreto do rei. O arauto tinha essa primeira função, de proclamar um decreto de um determinado rei. A segunda função que um arauto tinha era de que, quando o rei fosse para um determinado lugar, ele fosse planeando o caminho que o rei iria passar. Se os caminhos fossem altos, ele baixaria. Se o caminho fosse esburacado, ele taparia. Ou seja, ele pavimentava o lugar que o rei iria passar. Então, João Batista, como arauto de Jesus Cristo, ele começa a convidar as pessoas ao arrependimento verdadeiro. E era dessa forma, e foi dessa forma, que João Batista pavimentou o caminho para que Jesus Cristo chegasse ali e se encontrasse com seu povo. João Batista, pregando o arrependimento, estava pavimentando o caminho para o Messias de Israel. Agora eu quero aqui enfatizar a palavra arrependimento. A primeira coisa que nós devemos entender é que o arrependimento só é possível se Deus atuar de forma poderosa no coração de um ser humano. Existem pessoas que são calvinistas e dizem que a regeneração é quem conduz o homem ao arrependimento. Existe uma linha teológica chamada arminianismo que diz que Deus age preventivamente, dando condições, trabalhando no coração do homem para que ele possa responder. Mas o fato é um só. Se é antes ou depois, não importa. O que importa é que Deus tem que atuar de forma poderosa no coração do homem para que ele possa se arrepender. A palavra arrependimento, ela quer dizer metanoia, mudança de mente. Agora, preste bem atenção. A palavra mente, ou a palavra coração, na mentalidade hebraica, ela significa a sala de controle onde todas as decisões são processadas e tomadas. Então, arrependimento é ter as disposições mais íntimas do coração transformados completamente. Arrependimento é o ser humano ter as disposições mais íntimas em seu ser essencial, na sala do trono, do controle do ser humano, elas ser mudadas. E tem mais uma coisa, não é uma pincelada, não é a metade do caminho, não é mais ou menos, é ele ser completamente transformado, ou seja, é uma volta completa, é de um extremo ao outro. O verdadeiro arrependimento é uma mudança completa e radical no centro do nosso ser. Arrependimento é uma mudança radical e completa no centro do nosso ser. É no íntimo, é nas disposições do coração. O verdadeiro arrependimento, ele traz consigo algumas figuras bíblicas e algumas coisas que nós podemos olhar para dizer que uma pessoa realmente se converteu e se arrependeu. Veja, uma figura de quem se arrependeu de verdade é o filho pródigo.
A primeira característica do arrependimento é que o ser humano ele cai em si. Ele olha para si mesmo e ele vê sua miséria completa, a sua incapacidade, a sua maldade, a sua miserabilidade. Segundo, o verdadeiro arrependimento ele traz tristeza profunda. Leia o Salmo 51 e veja quando Davi se arrependeu do que ele tinha feito. O verdadeiro arrependimento, ele traz uma tristeza consigo por causa dos seus pecados. Tristeza, angústia, agonia por causa dos seus pecados. Terceiro, o verdadeiro arrependimento, ele traz consigo confissão. O verdadeiro arrependido, ele chega diante do Pai e ele diz: Pai, pequei contra os céus e perante ti, mas me aceita, ainda que seja como um dos seus trabalhadores. O verdadeiro homem arrependido, ele chega diante de Deus, ele confessa. Ele vê, ele se entristece, ele cai em si e ele confessa: pequei contra ti. E ainda tem mais um elemento essencial dentro do arrependimento, é que ele faz a volta ao contrário. Se ele estava caminhando numa direção, ele vai mudar para outra direção. Veja bem, aqui é interessante porque eu quero abrir aspas para falar de uma coisa bem importante. É como a santidade, o arrependimento tem um aspecto muito parecido com a santidade. A verdadeira santidade, ela é separada separado do mundo para Deus. Então, se o ser humano ele só se separa do mundo e não caminha em direção a Deus, ele é apenas um fariseu, um legalista. Ele precisa ser separado do mundo para Deus. O verdadeiro arrependimento, ele abandona o pecado, ele abandona aquela vida, mas ele não fica só ali, ele vai para Deus. Ele vai para Deus. A primeira lição que aprendemos desse texto, irmãos, eu queria falar primeiramente para mim, um pregador cheio do Espírito Santo, tem como conteúdo principal da sua mensagem o arrependimento. Se você quer saber se um homem ele é cheio do Espírito Santo, ele conclama em suas mensagens as pessoas e a ele mesmo a se arrependerem dos seus pecados. Foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim com Ezequiel, foi assim com João Batista, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Todo pregador cheio do Espírito Santo enfatiza a necessidade do arrependimento. Se um homem não tem como conteúdo principal as suas pregações o arrependimento, esse homem não tem o Espírito Santo. Eu não tenho nenhum medo sequer de dizer isso. Sabe por quê? Porque uma das principais características do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça e glorificar o nome de Jesus Cristo. Então, como é que a principal ou uma das principais funções do Espírito Santo é essa e o homem cheio dele não fala disso? Está errado. Está errado. Um homem cheio do Espírito Santo fala e muito sobre arrependimento.